Eu tinha esperado 5 anos por aquele momento. 5 anos de madrugadas estudando direito, de abrir mão de festas, de trabalhar meio período no escritório do meu tio para pagar as contas enquanto minha família mal conseguia ajudar com a mensalidade. Minha mãe fazia faxina 3 vezes por semana. Meu pai trabalhava como motorista de aplicativo. E cada centavo era contado. Quando finalmente consegui me formar, quis algo que fosse só meu. Um vestido bonito. Não precisava ser caro, mas precisava ser especial. Juntei dinheiro durante 6 meses. Economizei no almoço, andava a pé quando podia, recusava até um café com as amigas. Quando finalmente entrei naquela loja no centro de São Paulo, na rua Barão de Itapetininga, senti que estava fazendo algo por mim. O vestido era azul marinho, com um decote elegante nas costas e um caimento perfeito. Não era de grife, não era de estilista famosa, mas custou R$ 1.200, uma fortuna para quem eu era. Cada real ali representava 1 hora a mais de trabalho, uma renúncia, um sonho pequeno adiado. Levei o vestido para casa 2 dias antes da formatura. Minha mãe chorou quando me viu experimentando. Minha filha doutora, ela disse com aquele orgulho simples que só mãe tem. Até meu pai, que nunca foi de demonstrar emoção, sorriu de canto e falou que eu estava linda. Pendurei o vestido no armário do meu quarto, protegido por um saco plástico, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Na véspera da formatura, Larissa apareceu lá em casa. Minha irmã sempre teve esse jeito de chegar sem avisar, de ocupar espaço como se o mundo fosse dela. Ela é 3 anos mais velha que eu. Se formou em publicidade numa faculdade particular caríssima, bancada inteira pelo meu tio paterno, o mesmo que me dava trabalho, mas nunca ofereceu pagar meus estudos. Larissa sempre teve tudo: roupa de marca, carro, apartamento pago pelo namorado rico. Eu nunca liguei muito para isso, até aquele dia. Ela entrou no meu quarto sem pedir licença, como sempre fazia. Eu estava terminando de organizar meus documentos para a cerimônia quando ouvi o barulho do zíper do saco plástico sendo aberto. Quando me virei, vi Larissa segurando meu vestido contra o corpo, se olhando no espelho. "É esse o vestido da sua formatura?" Ela perguntou, com aquele tom que eu conhecia bem. Não era uma pergunta de verdade. Era o começo de uma humilhação. "É", respondi, tentando manter a calma. "Por favor, cuidado. Não quero amassar." Larissa deu uma risadinha curta, daquelas que cortam. "Marina, sinceramente, você gastou quanto nisso? É tão... simples. Parece aqueles vestidos de festa junina arrumadinho." Senti o sangue subir para o rosto, mas respirei fundo. Gostei dele. "É o que eu posso pagar. Mas você não precisa usar uma coisa dessas na sua formatura. Todo mundo vai estar lá. As pessoas vão tirar foto, vai sair nas redes sociais da faculdade." Ela continuava se olhando no espelho, virando de um lado para o outro. "Olha, eu tenho uns vestidos que não uso mais. Posso te emprestar um. Vai ficar muito melhor do que isso aqui." "Não precisa, Larissa. Eu quero usar esse." "Ai, Marina, para de ser orgulhosa. Você sempre foi assim. Cabeça dura." Ela falava como se estivesse me fazendo um favor, como se eu devesse agradecer pela oferta. "Esse vestido não vale nem R$ 10. Juro. Tecido é vagabundo, costura mal feita. Você merece coisa melhor." Alguma coisa se rompeu dentro de mim. Não foram as palavras. Eu já tinha acostumado com as farpas da Larissa ao longo dos anos. Foi a forma como ela segurou o vestido, com desprezo, como se aqueles R$ 1.200, aqueles 6 meses de economia, aquele pedacinho de sonho não valesse nada. "Devolve o vestido, Larissa." "Calma, só estou tentando te ajudar. Você sempre foi muito sensível." Ela revirou os olhos e foi tirar o vestido do cabide. Foi nessa hora que aconteceu. Não sei se foi de propósito ou se foi de verdade um acidente, mas quando Larissa puxou o vestido, a alça prendeu em alguma coisa. No brinco dela, no relógio, não vi direito. Ouvi o barulho antes de ver. Um rasgo seco, claro, definitivo. O tecido cedeu na lateral, abrindo um corte de quase 20 centímetros desde a cintura até a barra. Fiquei paralisada, apenas olhando para o estrago. Meu vestido. Meu único vestido. A peça pela qual eu tinha trabalhado tanto, destruída assim, num segundo. "Ai, que azar", Larissa disse, com uma expressão que não me pareceu nem um pouco arrependida. "Viu? Eu falei que o tecido era ruim. Rasgou de nada. Bom, agora você vai ter que aceitar meu vestido emprestado, né? Não tem mais escolha." Ela largou o vestido rasgado em cima da cama, pegou a bolsa e foi embora,
dizendo que passaria lá no dia seguinte com algo decente para eu usar. Nem pediu desculpas de verdade. Só saiu, deixando o estrago para trás como quem deixa um prato sujo na pia. Sentei na beirada da cama e segurei o vestido rasgado no colo. Não chorei na hora. Acho que estava em choque demais para chorar. Fiquei ali, passando os dedos pelo corte no tecido, sentindo a raiva crescer no peito. Não era só sobre o vestido. Era sobre tudo. Sobre cada vez que Larissa me fez sentir pequena, inferior, como se minha vida valesse menos porque eu tinha menos dinheiro. Sobre cada comentário venenoso disfarçado de preocupação de irmã. Sobre ser sempre tratada como a irmã pobre, a que precisava de caridade, a que deveria ser grata pelas migalhas de atenção. Quando minha mãe entrou no quarto e viu o vestido, ela também ficou sem palavras. "A Larissa fez isso?" ela perguntou, e eu só consegui acenar com a cabeça. Minha mãe suspirou fundo, daquele jeito cansado de quem já viu essa cena muitas vezes. "Vou tentar costurar. Talvez dê para disfarçar." Mas eu sabia que não ia dar. O rasgo era grande demais, a posição era péssima. Mesmo que minha mãe, com toda a habilidade do mundo, conseguisse fechar aquele buraco, ia ficar aparente. Ia ficar marcado. Assim como estava marcado em mim o desprezo no olhar da minha irmã, o veneno nas palavras dela, a crueldade casual de quem nunca precisou lutar por nada. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, tomei uma decisão. Não ia usar o vestido da Larissa. Não ia aceitar a caridade dela, nem fingir gratidão pela humilhação. Ia encontrar um jeito de aparecer naquela formatura da forma que eu merecia. Não sabia ainda como, mas sabia que não ia deixar aquilo passar em branco. Larissa tinha acabado de cometer o maior erro da vida dela. Ela só não sabia ainda. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza estranha. Tinha dormido mal, mas não estava cansada. Estava decidida. Larissa tinha razão em uma coisa. Eu merecia algo melhor. Mas não ia ser do jeito dela. Ia ser do meu jeito. Lembrei de uma reportagem que tinha lido alguns meses atrás, durante um intervalo no escritório. Falava sobre Beatriz Alcântara, uma estilista brasileira que tinha feito sucesso vestindo atrizes em Cannes, que era disputada por socialites de São Paulo e do Rio, que cobrava valores astronômicos por cada peça. A matéria mencionava que ela tinha começado do zero, filha de costureira do interior de Minas Gerais, e que hoje tinha um ateliê nos Jardins, onde atendia apenas por indicação. O valor mais baixo mencionado era R$ 30.000 por um vestido de festa. R$ 30.000. Era mais do que eu ganhava em 6 meses. Era impensável. Absurdo. Completamente fora da minha realidade. Mas tinha um detalhe na reportagem que me chamou a atenção na época, e que voltou à minha mente como um lampejo. Beatriz Alcântara dizia que escolhia suas clientes não pelo dinheiro, mas pela história delas. Que se interessava por mulheres com trajetórias de luta, que valorizavam o trabalho artesanal, que entendiam o significado de construir algo do zero. A matéria citava um exemplo de uma cliente que tinha sido recusada. Uma herdeira que chegou ao ateliê esperando ser atendida na hora, sem agendamento, tratando as costureiras com grosseria. Beatriz teria dito não na cara dela. Foi aí que tive a ideia maluca. Completamente insana, sem lógica nenhuma. Mas era a única chance. Procurei o perfil de Beatriz Alcântara no Instagram. Quase 1 milhão de seguidores. Fotos de vestidos deslumbrantes, de eventos exclusivos, de celebridades usando as criações dela. Respirei fundo e comecei a escrever uma mensagem privada. Apaguei e reescrevi umas 10 vezes antes de finalmente apertar enviar. Olá, Beatriz. Meu nome é Marina. Sou formanda em Direito pela USP. Li sua entrevista na Vogue, onde você falava sobre valorizar histórias de mulheres que lutaram para chegar onde estão. Não sei se você atende pessoas como eu, que não têm dinheiro para pagar seus preços, mas queria contar minha história. Minha formatura é amanhã à noite. Ontem, minha irmã rasgou meu vestido. O único que eu tinha, comprado com 6 meses de economia. E disse que não valia nem R$ 10. Eu sei que é impossível você me ajudar com tão pouco tempo, e que não tenho como pagar o que você cobra. Mas precisava tentar. Obrigada por ler. Mandei a mensagem às 8 da manhã. Sabia que era tiro no escuro, que provavelmente seria ignorada no meio de centenas de outras mensagens que ela devia receber todo dia. Mas tinha que tentar. Nem que fosse só para dizer a mim mesma que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Fui tomar banho, me arrumar, tentar pensar em um plano B. Talvez pudesse alugar um vestido. Talvez ainda desse tempo de comprar outro, mais simples, e pagar em 12 vezes no cartão. Estava olhando sites de aluguel de roupa de festa quando meu celular vibrou.
Era uma mensagem de Beatriz Alcântara. Meu coração quase saiu pela boca. Li e reli a mensagem umas 5 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. Marina, sua mensagem me tocou. Pode vir ao meu ateliê hoje às 14 horas? Endereço: Rua Bela Sintra, 1920. Toque o interfone 5. Vou estar te esperando. E não se preocupe com pagamento. Não acreditei. Simplesmente não acreditei. Fiquei olhando para a tela do celular como se ela fosse desaparecer a qualquer segundo. Respondi imediatamente, confirmando que estaria lá, agradecendo de todas as formas possíveis, sem parecer desesperada demais, embora eu estivesse. O resto da manhã passou num borrão. Avisei no trabalho que não ia poder ir, inventei uma desculpa qualquer. Escolhi a roupa menos ridícula que tinha no guarda-roupa, passei maquiagem, tentei parecer apresentável. Peguei o metrô até a Consolação e fui caminhando até o endereço. Quando cheguei na frente do prédio, um sobrado antigo e elegante, restaurado, com uma fachada discreta mas claramente cara, quase perdi a coragem. Respirei fundo e toquei o interfone. Uma voz feminina atendeu e quando dei meu nome, a porta destravou imediatamente. Subi as escadas. O ateliê ocupava o segundo andar inteiro. Quando a porta se abriu, fiquei paralisada. Era lindo. Paredes brancas, luz natural entrando por janelas enormes, manequins com vestidos em diferentes estágios de criação, uma mesa grande cheia de tecidos e croques, e no centro de tudo, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de armação vermelha, me olhando com um sorriso gentil. Marina? Sou eu. Eu não sei nem como agradecer por ter me recebido. Vem, senta aqui. Ela apontou para um sofá de veludo verde no canto da sala. Quero ouvir sua história toda. Não a versão resumida. Quero os detalhes. E eu contei. Contei sobre os 5 anos de faculdade, sobre trabalhar e estudar, sobre minha família, sobre o vestido que juntei dinheiro para comprar. Contei sobre Larissa, sobre a vida inteira de pequenas e grandes humilhações, sobre o desprezo constante disfarçado de preocupação. Contei sobre o vestido rasgado e sobre como aquilo representava muito mais do que um tecido destruído. Beatriz me ouviu em silêncio, sem interromper uma vez sequer. Quando terminei, ela ficou alguns segundos apenas me olhando, como se estivesse processando tudo. Sua irmã... Ela por acaso já tentou me contratar? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? O nome dela é Larissa como? Larissa Carvalho. Por quê? Beatriz soltou uma risada curta e balançou a cabeça. Ela tentou marcar um atendimento aqui há uns 3 meses. Foi extremamente grossa com minha assistente no telefone. Exigiu horário imediato. Disse que conhecia gente importante e que eu não podia recusá-la. Quando minha assistente explicou que trabalho apenas com agendamento e indicação, ela fez um escândalo. Depois mandou mensagem no Instagram me chamando de arrogante e dizendo que meus vestidos eram superestimados. Bloqueei ela na mesma hora. Senti algo se revirar no meu estômago. Uma mistura de choque e satisfação. Larissa tinha tentado contratar Beatriz Alcântara e tinha sido recusada. É claro que tinha. Larissa tratava todo mundo como empregado dela, principalmente pessoas que ela achava que deviam servi-la por causa do dinheiro dela. Ela nunca me contou isso, eu disse, ainda processando. Aposto que não. Gente assim não gosta de admitir quando leva um não. Beatriz se levantou e foi até a mesa cheia de tecidos. Então, Marina, você vai na sua formatura amanhã com um vestido meu. E eu vou fazer questão de estar lá para ver a cara da sua irmã. Mas você não precisa fazer isso. Eu não posso pagar. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Estou fazendo porque tem gente que merece ser colocada no lugar dela. E tem gente que merece brilhar. Você é do segundo tipo, sua irmã é do primeiro. Ela pegou um caderno e começou a desenhar. Me conta, que tipo de vestido você imaginou para esse momento? Passei a tarde inteira naquele ateliê. Beatriz tirou minhas medidas, mostrou tecidos, fez croques rápidos. Escolhemos juntas. Um vestido longo de seda verde esmeralda, com decote nas costas, caimento impecável, nada exagerado, nada chamativo demais, mas definitivamente deslumbrante. Ela me explicou que tinha uma peça semi-que pronta que poderia adaptar, que era possível terminar a tempo. Mas tem uma condição, Beatriz disse, enquanto passava alfinetes na barra do vestido. Quando sua irmã te perguntar, e ela vai perguntar, você vai dizer exatamente quem fez esse vestido, e vai dizer que eu pessoalmente escolhi você para vestir.
que eu achei você elegante, merecedora, e que foi uma honra criar para você. Entendido? Entendido. E tem mais uma coisa. Eu vou estar na sua formatura. Tenho uma ex-aluna que se formou na sua turma, a Camila Andrade. Ela já me convidou faz tempo. Vou assistir à cerimônia. E quando você entrar, eu vou fazer questão de que todos saibam que aquele vestido é meu. Saí do ateliê no fim da tarde, sentindo como se tivesse entrado num sonho. Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou onde eu tinha estado o dia todo, e eu apenas disse que tinha resolvido o problema do vestido. Não dei detalhes. Queria que fosse surpresa. Larissa apareceu no fim da noite, como tinha prometido, trazendo uma sacola com um vestido rosa claro, cheio de babados, absolutamente horroroso. Pronto, te salvei. Nem precisa agradecer. Pode ficar com o vestido de presente. Eu olhei para ela e sorri. Pela primeira vez em anos, sorri de verdade para minha irmã. Sem mágoa, sem raiva. Porque eu sabia o que estava por vir. Obrigada, Larissa, mas não vai precisar. Já resolvi. Ela franziu a testa. Como assim resolveu? Você vai ver amanhã. E deixei por isso mesmo. Larissa ficou insistindo, perguntando, mas eu não dei mais detalhes. Só agradeci novamente e deixei que ela fosse embora com o vestido rosa horroroso debaixo do braço e uma expressão confusa no rosto. Naquela noite dormi tranquila, melhor do que tinha dormido em semanas, porque eu sabia que no dia seguinte a pessoa que ia ser colocada no lugar dela era a Larissa. E eu mal podia esperar para ver. O dia da formatura amanheceu ensolarado. Daqueles dias de dezembro em São Paulo onde o céu fica completamente azul e tudo parece mais nítido, mais real. Passei a manhã tentando não ficar ansiosa. Beatriz tinha mandado mensagem às 7 da manhã, dizendo que o vestido estava pronto e que mandaria buscar às 5 da tarde, 2 horas antes da cerimônia. Minha mãe estava mais nervosa do que eu. Ela tinha passado a manhã toda limpando a casa, preparando salgadinhos, como se fosse receber visita importante. Quando tentei explicar que ninguém viria aqui, que o vestido seria entregue e pronto, ela insistiu. É um dia especial, Marina. Tudo tem que estar bonito. Meu pai saiu cedo para lavar o carro. Ia nos levar até o local da cerimônia, no Teatro Municipal. Ele não falou muito. Nunca falava. Mas percebi o orgulho silencioso no jeito como ele lustrificava cada detalhe do carro velho, como se fosse nos levar numa carruagem. Larissa ligou 3 vezes durante a tarde. 3 vezes eu deixei cair na caixa postal. Sabia o que ela queria. Confirmar que eu ia usar o vestido rosa horroroso dela, garantir que eu estaria apresentável. Não dei a ela esse gostinho. Às 5 em ponto, a campainha tocou. Era um entregador com uma caixa enorme, branca, com um laço dourado. Dentro, embrulhado em papel de seda, estava o vestido. E não era só o vestido. Tinha também um par de sapatos nude de salto médio, brincos discretos de esmeralda e um bilhete escrito à mão por Beatriz. Marina, arrase. Estarei lá para aplaudir você. Com carinho, Beatriz. Quando tirei o vestido da caixa, minha mãe soltou um grito abafado e levou a mão à boca. A seda verde esmeralda brilhava suavemente sob a luz. O caimento era perfeito, cada costura impecável. Era mais do que um vestido. Era uma obra de arte. Minha filha, isso é coisa de outro mundo. Minha mãe sussurrou, com os olhos marejados. Você vai estar a mais bonita de todas. Passei a hora seguinte me arrumando. Cabelo preso num coque baixo, maquiagem leve, o vestido deslizando pelo meu corpo como se tivesse sido feito exatamente para mim. Porque tinha sido. Quando me olhei no espelho, não reconheci a mulher que estava ali. Não era mais a Marina cansada, a que aceitava migalhas, a que abaixava a cabeça para a humilhação da irmã. Era uma mulher que sabia seu valor. Chegamos ao Teatro Municipal às 7h15. O local estava lotado, formandos e familiares entrando, fotógrafos registrando tudo. Vi alguns colegas de turma e eles me cumprimentaram com surpresa genuína. Marina, você está incrível! Que vestido lindo! Nossa, onde você comprou isso? Eu apenas sorria e agradecia, sem dar detalhes. Larissa estava na entrada do saguão, junto com meu tio, o que tinha bancado a faculdade dela, e a namorada dele. Ela usava um vestido de grife, provavelmente caríssimo, vermelho com paetês, mas que ficava berrante demais, chamativo sem ser elegante. Quando ela me viu, a expressão no rosto dela foi de pura confusão. Marina, que vestido é esse?
Gostou? Respondi, com a voz mais tranquila do mundo. Consegui resolver o problema do vestido rasgado. Mas onde você comprou isso? Não parece das lojas que você costuma ir. Não comprei. Foi feito especialmente para mim. Vi a interrogação crescer no olhar dela. Feito? Por quem? Antes que eu pudesse responder, uma voz feminina ao meu lado respondeu por mim. Por mim, Beatriz Alcântara. Prazer. Larissa ficou branca, depois vermelha. Depois de um tom esverdeado que eu nunca tinha visto em rosto humano. Ela olhou para Beatriz, depois para mim, depois para o vestido, como se estivesse tentando processar como aquilo era possível. Você é a Beatriz Alcântara? A estilista? A mesma. Marina é uma das minhas clientes mais especiais. Quando ela me contou a história dela, fiz questão de criar pessoalmente para essa ocasião tão importante. Beatriz falava num tom alto o suficiente para que as pessoas ao redor pudessem ouvir. E estavam ouvindo. Várias pessoas tinham parado para olhar, reconhecendo a estilista. Aliás, Marina, você está absolutamente deslumbrante. Esse verde foi a escolha perfeita. Larissa tentou recuperar a compostura, mas estava visivelmente abalada. Que legal. Não sabia que vocês se conheciam. Conhecemos há pouco tempo, mas já tenho grande admiração pela Marina. É raro encontrar jovens tão dedicadas, que lutaram tanto para chegar onde estão. Ela me contou que se formou trabalhando, que sustentou os estudos, que nunca desistiu mesmo com todas as dificuldades. Isso é admirável. Eu mesma venho de origem humilde, então entendo o valor disso. Beatriz sorriu para mim, e depois olhou para Larissa com uma frieza calculada. Infelizmente, nem todo mundo entende. Meu tio, que estava ao lado de Larissa, pigarreou desconfortavelmente. Ele sabia exatamente o que Beatriz estava insinuando. Larissa, que nunca tinha trabalhado um dia na vida, que tinha tudo dado de mão beijada, estava sendo comparada comigo, e perdendo. Bom, vamos entrar? A cerimônia vai começar, Larissa disse, tentando encerrar a conversa. Ela estava visivelmente perturbada. Claro. Ah, Larissa! Beatriz a chamou, antes que ela se afastasse. Você me parece familiar. Já tentou agendar um atendimento no meu ateliê? Larissa ficou petrificada. Algumas pessoas ao redor pararam para ouvir a resposta. Eu acho que talvez há um tempo atrás. Ah, sim, lembro agora. Você foi aquela cliente que minha assistente recusou por grosseria no atendimento, que depois mandou mensagens ofensivas no meu Instagram. Bloqueei você, não foi? Beatriz falou isso com a naturalidade de quem comenta o tempo, mas o impacto foi devastador. Larissa ficou sem cor. Literalmente. As pessoas ao redor começaram a sussurrar entre si. Meu tio olhou para ela com reprovação. A namorada dele deu uma risadinha abafada. Larissa tentou falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. Ela apenas deu meia volta e entrou no teatro praticamente correndo, o salto alto batendo forte no chão de mármore. Acho que exagerei, Beatriz disse, se virando para mim com um sorriso travesso. Não, foi perfeito. A cerimônia foi linda. Emocionante do jeito que formaturas são. Discursos inspiradores, professores se despedindo, alunos chorando. Quando chamaram meu nome e eu subi ao palco para receber o diploma, o aplauso foi caloroso. Mas o que mais me marcou foi o momento logo depois da entrega dos diplomas. O diretor da faculdade, antes de encerrar, pediu a palavra para fazer alguns agradecimentos especiais. Ele mencionou patronos, pessoas que tinham contribuído com a instituição. E então, para minha surpresa absoluta, ele disse: gostaria também de fazer um agradecimento especial à presença da estilista Beatriz Alcântara, que está aqui hoje para prestigiar nossa cerimônia e que, segundo soube, criou especialmente uma peça para uma das nossas formandas. As câmeras se voltaram para Beatriz, que estava sentada algumas fileiras atrás de mim. Ela se levantou e acenou elegantemente. Depois apontou para mim e disse, alto o suficiente para o microfone captar: é uma honra vestir Marina Carvalho. Ela é, sem dúvida, a aluna mais elegante desta turma. Não só pela forma como se veste, mas pela forma como construiu sua trajetória. Parabéns, Marina. O teatro inteiro aplaudiu. Eu senti lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram de tristeza. Eram de dignidade recuperada, de justiça feita, de validação depois de tanto tempo sendo diminuída. Quando olhei na direção onde Larissa estava sentada, vi que ela tinha a cabeça baixa, o rosto vermelho, claramente mortificada.
Várias pessoas ao redor dela estavam olhando na minha direção e cochichando. Ela tinha vindo para a minha formatura esperando, provavelmente, me ver usando o vestido rosa horroroso que ela tinha tentado me emprestar. Esperando que eu parecesse grata pela ajuda dela. Esperando manter o lugar dela como a irmã superior, a que tem tudo, a que salva a irmãzinha pobre. Mas o que ela encontrou foi uma reviravolta completa. Não só eu estava usando um vestido de uma estilista que ela tinha tentado, e falhado, contratar, como essa mesma estilista tinha me elogiado publicamente, na frente de centenas de pessoas, na frente da nossa família, na frente de todo mundo que importava. E mais. Tinha mencionado de forma não muito sutil a recusa que Larissa tinha sofrido, expondo para todos a verdade sobre quem ela realmente era. Depois da cerimônia, durante o coquetel, várias pessoas vieram falar comigo. Colegas de turma querendo saber sobre o vestido, professores me parabenizando não só pela formatura, mas pela trajetória, gente tirando fotos comigo e com Beatriz. Minha mãe chorava de orgulho. Meu pai, que nunca era de demonstração, me abraçou forte e disse baixinho: "Você merece tudo de bom, minha filha." Larissa ficou no canto o tempo todo, praticamente invisível. Algumas pessoas que a conheciam foram cumprimentá-la, mas a atenção tinha se voltado completamente para mim. E o mais engraçado é que eu não tinha feito nada de extraordinário. Eu só tinha me recusado a aceitar a humilhação dela. Tinha lutado pelo meu lugar. Tinha encontrado alguém que viu valor em mim quando ela só viu desprezo. No fim da noite, quando já estávamos indo embora, Larissa se aproximou de mim. O rosto dela estava fechado, mas dava para ver a mágoa, a raiva mal disfarçada. "Você fez isso de propósito, contar para aquela mulher sobre mim, para me humilhar." Eu contei minha história, Larissa. Se você se sentiu humilhada por isso, talvez seja porque você sabe que foi você quem começou a humilhação. Eu estava tentando te ajudar. O vestido que você tinha comprado era ridículo mesmo. Era o vestido que eu podia pagar. Era o vestido que eu tinha escolhido com carinho. E você destruiu ele. Não foi acidente, Larissa. Foi maldade. Ela abriu a boca para contestar, mas não saiu nada. Porque ela sabia que era verdade. Eu sabia. E agora, depois de hoje, muita gente sabia também quem Larissa realmente era por trás da roupa de grife e da conta bancária gorda. "Não vou pedir desculpas," ela disse, finalmente. "Não estou esperando que você peça. Não mudaria nada." Respirei fundo. "Mas quero que você saiba uma coisa, Larissa. Você passou a vida inteira me fazendo sentir pequena, inferior, como se eu valesse menos porque tenho menos dinheiro. Mas hoje você aprendeu uma lição. O valor de uma pessoa não está no que ela tem. Está no que ela é. E a Beatriz Alcântara viu isso em mim. Ela te recusou porque viu quem você é. Pensa nisso." Virei as costas e fui embora com meus pais. Não olhei para trás. Não precisava. Aquele capítulo tinha se encerrado. Larissa poderia continuar vivendo sua vida de aparências e superficialidade. Eu ia seguir em frente, construindo a minha carreira, carregando comigo a dignidade que ninguém nunca mais ia conseguir tirar de mim. Enquanto entrávamos no carro, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Beatriz. "Você estava radiante hoje. Foi um prazer fazer parte desse momento. Quando quiser tomar um café e conversar sobre a vida, me chama. Você tem futuro brilhante pela frente, Marina. Não deixe ninguém te convencer do contrário." Guardei o celular e olhei pela janela. São Paulo passava lá fora, iluminada, viva, cheia de possibilidades. Eu era uma advogada recém-formada, vinda de família humilde, que tinha acabado de se formar numa das melhores faculdades do país. Tinha lutado por cada passo. E hoje, tinha provado, para mim mesma, para minha família, e especialmente para Larissa, que merecimento não se compra, se conquista. E eu tinha conquistado o meu. Os 3 dias seguintes à formatura foram uma montanha-russa emocional. As fotos da cerimônia começaram a circular nas redes sociais da faculdade, e minha caixa de mensagens no Instagram explodiu. Gente que mal falava comigo durante o curso, mandando elogios, pedindo informações sobre o vestido, perguntando como eu conhecia Beatriz Alcântara. Respondi algumas mensagens, ignorei outras. Não devia satisfação a ninguém. O que eu não esperava era a reação da minha própria família. Meu tio, o mesmo que bancou integralmente a faculdade da Larissa e nunca ofereceu nem metade disso para mim, me ligou no domingo de manhã. Fazia quase 2 anos que não falávamos diretamente. "Marina, parabéns pela formatura. Vi as fotos. Você estava muito bonita." "Obrigada, tio."
Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e eu podia sentir o desconforto dele do outro lado da linha. Olha, eu queria... Bem, queria falar sobre a Larissa. Ela está muito abalada com o que aconteceu. Senti a raiva subir. Abalada com o quê, exatamente? Com essa situação toda. A estilista expondo ela na frente de todo mundo, falando que ela foi grosseira. Não foi necessário fazer esse escândalo público. Eu não fiz escândalo nenhum, tio. A Beatriz só contou a verdade. Larissa foi grossa com a equipe dela e mandou mensagens ofensivas. Se ela está abalada, é porque colheu o que plantou. Mas você não precisava envolver a estilista. Poderia ter resolvido isso em família. Eu ri. Não foi uma risada alegre. Foi uma risada amarga, carregada de anos de mágoas engolidas. Em família? Tipo quando a Larissa rasgou meu vestido e disse que não valia nem R$ 10? Tipo quando ela passou a vida inteira me humilhando e todo mundo ficou quieto? Essa família? Meu tio suspirou do outro lado. Marina, eu sei que vocês duas têm suas diferenças, mas são irmãs. Família é família. A Larissa errou, mas ela é sua irmã. Você podia ter um pouco de compaixão. Tio, com todo respeito, eu tive compaixão a vida inteira. Eu engoli humilhação, eu abaixei a cabeça, eu aceitei migalha. E sabe o que eu ganhei com isso? Mais humilhação. Então não, eu não vou ter compaixão agora. Eu não vou fingir que está tudo bem só para poupar o ego ferido dela. Você está sendo muito dura. Estou sendo justa. Tem diferença. Respirei fundo, tentando manter a calma. Olha, eu respeito o senhor. Sempre respeitei. Mas essa história acabou. Eu não vou pedir desculpas por ter conseguido algo que a Larissa não conseguiu. Não vou me fazer de pequena para ela se sentir grande. Acabou essa época. Desliguei o telefone sem esperar resposta. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. A sensação estranha de finalmente ter colocado um limite, de ter dito não para a narrativa que sempre me foi imposta, a de que eu deveria ser grata, humilde, invisível para não ofuscar a Larissa. Minha mãe, que tinha ouvido a conversa da cozinha, veio até a sala e se sentou do meu lado no sofá. Seu tio ligou para defender ela? Ligou. Disse que estou sendo muito dura. Ela ficou quieta por um momento, olhando para as próprias mãos. Sabe, Marina, eu passei a vida inteira tentando fazer as pazes entre vocês duas, tentando equilibrar, tentando que você entendesse que a Larissa é do jeito dela, que você não devia ligar. Mas eu estava errada. Olhei para minha mãe surpresa. Ela nunca tinha admitido isso. Eu estava errada porque eu fui covarde. Eu vi a sua irmã te tratando mal, te diminuindo, e eu não fazia nada de concreto. Pedia para você ter paciência, para ser a maior, para relevar. Mas eu nunca exigi da Larissa que ela te respeitasse. E no fim, quem sofreu foi você. Ela segurou minha mão. Eu estou orgulhosa de você, filha. Do que você fez na formatura, de como você se impôs. Você não precisa perdoar ninguém. Nem ela, nem ninguém dessa família que ficou do lado dela. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que minha mãe realmente me enxergava. Não como a filha que precisava ser protegida ou apaziguada, mas como a mulher que eu tinha me tornado. Na segunda-feira, voltei ao escritório do meu tio. Sim, o mesmo tio que tinha me ligado para defender a Larissa. Trabalhava lá havia 3 anos como assistente jurídica, ganhando um salário que mal pagava minhas contas. Sempre aceitei porque precisava da experiência, do nome no currículo. Mas alguma coisa tinha mudado em mim naquele fim de semana. Quando cheguei, a recepcionista me olhou de um jeito estranho. Marina, seu tio quer falar com você. Ele pediu para você ir direto para a sala dele. Subi até o escritório dele no 8º andar. Ele estava sentado atrás da mesa enorme de mogno, mexendo em papéis, com aquela cara de quem está prestes a dar uma bronca. Senta, Marina. Sentei, mas não me encolhi na cadeira como costumava fazer. Mantive as costas retas, o olhar firme. Olha, eu vou ser direto. Essa situação com a Larissa está criando um ambiente desconfortável na família. Sua tia não para de ligar para minha esposa reclamando, dizendo que você humilhou a Larissa publicamente, que foi uma falta de respeito. E o senhor me chamou aqui para quê? Para me dar uma bronca? Ele pareceu surpreso com o meu tom. Eu nunca tinha falado assim com ele. Estou tentando resolver isso da melhor forma possível. Achei que você pudesse ser mais compreensiva, mais madura. Madura? Tio, eu passei 5 anos me matando de estudar e trabalhar. Enquanto isso, a Larissa teve tudo de mão beijada. Faculdade cara, apartamento, carro, mesada. Eu nunca reclamei, nunca pedi nada. Só queria ser respeitada.
E quando finalmente consegui algo por mérito próprio, ela destruiu. Literalmente rasgou meu vestido. E agora eu é que sou a imatura. Ela disse que foi sem querer. Ela mentiu. E o senhor sabe disso. Meu tio suspirou, tirando os óculos e passando a mão no rosto. Marina, você quer continuar trabalhando aqui ou não? Porque do jeito que as coisas estão... E foi nesse momento que entendi. Ele estava me ameaçando. Veladamente, mas estava. Ou eu me curvava, pedia desculpas, voltava para meu lugarzinho de irmã inferior, ou eu perdia o emprego. Tio, o senhor está me mandando embora porque defendi minha dignidade? Não estou te mandando embora. Estou dizendo que essa situação está insustentável. Levantei da cadeira. Pela primeira vez em 3 anos, me senti maior do que aquela sala, maior do que aquele escritório, maior do que a chantagem emocional que ele estava tentando fazer. Então eu vou facilitar para o senhor. Eu peço demissão. Hoje mesmo. Não vou trabalhar num lugar onde tenho que escolher entre minha dignidade e meu emprego. Marina, não seja precipitada. Pensa bem. Já pensei. Vou enviar minha carta de demissão por e-mail até o fim do dia. Cumpro o aviso prévio se for necessário, mas prefiro que me dispense. Saí da sala sem olhar para trás. Desci as escadas em vez de pegar o elevador, porque precisava gastar a energia que estava fervendo dentro de mim. Quando cheguei na rua, parei na calçada e respirei fundo. O sol de dezembro batia forte, o barulho do trânsito era ensurdecedor, e eu estava desempregada. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava livre. Peguei o celular e abri o WhatsApp. Tinha uma mensagem de Beatriz que eu ainda não tinha respondido, do dia anterior. Marina, tenho uma proposta de trabalho para você. Quer conversar? Olhei para a mensagem e sorri. Talvez fosse loucura. Talvez estivesse queimando pontes. Mas eu tinha aprendido uma coisa naqueles últimos dias. Não dá para construir uma vida nova sem deixar algumas coisas velhas para trás. E aquele escritório, aquele emprego onde eu tinha que engolir desrespeito para sobreviver, era uma dessas coisas. Respondi. Oi, Beatriz. Adoraria conversar. Estou livre agora, na verdade. Acabei de pedir demissão do meu emprego. A resposta veio em segundos. Perfeito. Vem tomar um café aqui no ateliê. Tenho uma proposta que acho que vai te interessar, e talvez um champanhe para comemorar sua libertação. Peguei o metrô na direção dos jardins. Enquanto o trem balançava pelos trilhos, pensei em Larissa. Ela provavelmente estava em casa agora, reclamando para quem quisesse ouvir sobre como eu tinha sido cruel, sobre como eu tinha estragado a formatura dela com minha vingança. Ela provavelmente nunca ia entender que eu não tinha feito aquilo por vingança. Tinha feito por justiça. Por amor próprio. Por todos os anos em que fui tratada como menos. E se isso significava perder o emprego, perder a simpatia de alguns familiares, ser vista como a vilã da história? Que fosse. Eu preferia ser a vilã da história deles do que a vítima da minha própria vida. Quando desci na estação Consolação e comecei a caminhar em direção ao ateliê de Beatriz, senti uma leveza estranha. Como se um peso que eu carregava há anos finalmente tivesse sido tirado dos meus ombros. Não sabia o que Beatriz ia me propor. Não sabia como ia pagar minhas contas no próximo mês. Mas sabia uma coisa. Eu não ia mais viver pequena para caber no espaço que outros achavam que eu merecia. Larissa tinha querido me destruir. E, no fim, tinha me libertado. O ateliê de Beatriz estava diferente daquela tarde. Menos movimentado, mais intimista. Ela me recebeu com um abraço genuíno, daqueles que a gente sente que é de verdade, não de fachada. Sentamos no mesmo sofá de veludo verde onde eu tinha contado minha história dias atrás, e ela serviu café em xícaras delicadas de porcelana. Então você pediu demissão. Ela começou, com um sorriso que misturava aprovação e cumplicidade. Imagino que não tenha sido fácil. Foi mais fácil do que eu esperava, na verdade. Meu tio praticamente me deu um ultimato disfarçado. Ou eu me curvava para a Larissa, ou... Bem, você entendeu. Escolhi minha dignidade. Ótima escolha. E é por isso que eu quero te fazer uma proposta. Beatriz pousou a xícara e se virou completamente para mim. Preciso de uma advogada. Não qualquer advogada. Preciso de alguém que entenda o mercado de moda, propriedade intelectual, contratos com fornecedores, questões trabalhistas. Meu negócio cresceu muito nos últimos anos, e eu tenho gerenciado a parte jurídica de forma meio improvisada. Já é hora de profissionalizar isso. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria.
Você seria a assessora jurídica do ateliê, cuidaria de todos os contratos, registros de marca, proteção de design, relações com fornecedores e clientes. Sei que você acabou de se formar, mas vi como você se porta, como você pensa, como você luta. Confio em você, e vou te pagar o dobro do que você ganhava no escritório do seu tio. O dobro. Ela nem sabia quanto eu ganhava, mas estava oferecendo o dobro. Senti as lágrimas virem, mas segurei. Não era hora de chorar, era hora de ser profissional. Beatriz, eu não sei o que dizer. Eu adoraria, mas preciso ser honesta. Eu não tenho experiência específica em direito de moda. Trabalhei mais com casos cíveis básicos no escritório. Você vai aprender. Eu também não sabia nada de moda quando comecei. Aprendi fazendo. E você é inteligente, dedicada. São as únicas qualidades que realmente importam. Ela pegou uma pasta que estava sobre a mesa de centro e me entregou. Dei uma olhada na proposta de contrato aqui. Lê com calma, em casa. Se concordar com os termos, a gente assina semana que vem e você começa em janeiro. O que acha? Abri a pasta. O valor do salário me fez engolir em seco. Era realmente o dobro. Mais que o dobro, na verdade. Tinha benefícios que eu nunca tinha tido. Plano de saúde, vale-refeição, participação nos lucros. E tinha uma cláusula que me chamou a atenção. A contratada terá autonomia total para gerenciar a área jurídica do ateliê, respondendo diretamente à proprietária, sem interferência de terceiros. Posso perguntar por que você está fazendo isso? Beatriz sorriu. Porque eu já fui você, Marina. Há 30 anos, eu era uma menina do interior de Minas que chegou em São Paulo sem conhecer ninguém, trabalhando como auxiliar de costureira por um salário miserável. As pessoas me humilhavam, me tratavam como se eu não valesse nada. Até que alguém apostou em mim. Uma estilista italiana que estava de passagem pelo Brasil me viu trabalhando. Achou que eu tinha talento e me ofereceu uma chance. Mudou minha vida. Eu estou apenas fazendo o mesmo por você. Passando adiante o que recebi. Saí do ateliê com a pasta debaixo do braço e o coração mais leve do que havia estado em anos. Passei a semana toda estudando contratos, pesquisando sobre direito de moda, preparando um plano de trabalho para apresentar para Beatriz. Mal dormi, mas era uma insônia boa, produtiva. Pela primeira vez, eu estava construindo algo que era genuinamente meu. Larissa ficou em silêncio durante aquela semana. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Minha mãe comentou que ela tinha voltado para o apartamento dela e que não estava atendendo ninguém da família. Parte de mim sentiu um vestígio de culpa. Afinal, ela era minha irmã. Mas a parte racional, a parte que tinha carregado anos de humilhação, sabia que aquilo era necessário. Ela precisava entender que tinha limites, que não podia destruir as pessoas e esperar que elas continuassem aceitando. Na sexta-feira, uma semana depois da formatura, eu estava almoçando com minha mãe num restaurante simples perto de casa quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Marina Carvalho? Uma voz feminina, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Patrícia. Sou editora da revista Gente em Estilo. Estamos fazendo uma matéria sobre jovens profissionais promissores e gostaríamos de incluir você. Soubemos da sua história na formatura, da parceria com Beatriz Alcântara, e achamos inspirador. Você teria disponibilidade para uma entrevista? Olhei para minha mãe, que me observava curiosa. Como vocês conseguiram meu contato? A própria Beatriz nos passou. Ela disse que você era uma revelação e que merecíamos conhecer sua trajetória. Então topa? Marquei a entrevista para a semana seguinte. Quando desliguei, minha mãe estava com um sorriso enorme no rosto. Matéria em revista? Minha filha famosa. Não é bem assim, mãe. Deixa eu curtir, Marina. Você merece. A entrevista foi marcada para a terça-feira seguinte, no próprio ateliê de Beatriz. Cheguei cedo, nervosa, sem saber exatamente o que falar. A jornalista, uma mulher de uns 40 anos, extremamente simpática, me deixou à vontade. Beatriz participou de parte da entrevista também, contando como me conheceu, por que decidiu me contratar. Marina representa tudo o que eu valorizo, Beatriz disse para a jornalista. Determinação, humildade, garra. Ela construiu sua trajetória do zero, sem privilégios, sem atalhos. E mesmo quando tentaram quebrá-la, ela se manteve de pé. Isso é raro hoje em dia. A matéria saiu 2 semanas depois, na edição de janeiro. Uma página dupla com foto minha no ateliê, ao lado de Beatriz, com o título A Nova Geração da Moda. Como uma advogada recém-formada está mudando o jogo.
O texto contava minha história, falava sobre a formatura, mencionava o episódio do vestido rasgado, sem citar nomes, mas quem conhecia a história sabia de quem estávamos falando. E foi aí que a bomba estourou. Larissa me ligou na manhã que a revista chegou às bancas. Eram 7 da manhã. Ela estava histérica. Você deu entrevista falando de mim? Você expôs nossa família numa revista? Bom dia para você também, Larissa. Não vem com cinismo, Marina. Todo mundo está lendo essa matéria. Todo mundo está falando. As pessoas estão me mandando mensagem perguntando se eu sou a irmã que rasgou o vestido. Eu não citei seu nome na matéria. Se as pessoas estão fazendo essa conexão, talvez seja porque você mesma contou para todo mundo o que fez. Você me jogou na lama, de propósito. Está fazendo isso para se vingar. Respirei fundo. Podia sentir a raiva dela através do telefone, mas estranhamente, não senti nenhum prazer nisso. Não estava comemorando o sofrimento dela. Só estava indiferente. Larissa, eu não estou fazendo nada contra você. Estou vivendo minha vida. Estou trabalhando, construindo minha carreira. Se isso de alguma forma afeta você, sinto muito, mas não é meu problema. Não é seu problema? Eu sou sua irmã. Você é minha irmã quando te convém, Larissa. Quando quer me humilhar, quando quer se sentir superior, você é minha irmã. Mas quando eu conquistei algo, quando fui elogiada, quando brilhei, você fez de tudo para me apagar. Então não venha agora cobrar solidariedade de irmã. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz dela veio mais baixa, mais controlada, mais perigosa. Você vai se arrepender disso, Marina. De ter me exposto assim, de ter transformado a nossa história em fofoca de revista. Você acha que está por cima agora? Mas eu vou... Você vai o quê, Larissa? Rasgar meu vestido de novo? Ah, não. Não tenho mais vestidos que você possa destruir. Tenho uma carreira, tenho respeito próprio, tenho dignidade. E isso você não consegue tirar de mim. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina. Eu tinha finalmente colocado um ponto final. Não ia mais aceitar migalhas de afeto familiar. Não ia mais fingir que estava tudo bem. Beatriz, que tinha escutado parte da conversa do outro lado do ateliê, veio até mim. Sua irmã? Ex-irmã, pelo menos na minha cabeça. Ela ameaçou você? Tentou. Mas não tem mais poder sobre mim. Beatriz assentiu compreensiva. Olha, Marina, vou te dar um conselho que levei anos para aprender. Gente tóxica não muda. Não importa quanto você explique, quanto você tente fazer entender. Eles sempre vão se fazer de vítima. Sempre vão distorcer a história para sair por cima. A única coisa que você pode fazer é se afastar e seguir sua vida. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Larissa nunca ia admitir que errou. Nunca ia me pedir desculpas de verdade. Nunca ia reconhecer que me tratou mal por anos. Na cabeça dela, eu era a vilã. Eu é que tinha humilhado ela. Eu é que tinha exposto ela. Ela ia carregar essa narrativa para sempre. E eu? Eu ia carregar minha verdade. Ia seguir em frente, construir minha carreira, viver minha vida sem me curvar para ninguém. Se isso me fazia a vilã da história da família, que fosse. Pelo menos era a heroína da minha própria história. Naquela noite bloqueei o número da Larissa no meu celular. Não foi uma decisão impulsiva. Pensei bastante antes de fazer. Mas percebi que cada vez que ela me ligava, cada vez que tentava me colocar para baixo, eu perdia um pedaço da paz que tinha conquistado. E eu não ia permitir mais isso. Minha mãe, quando soube, ficou triste. Ela é sua irmã, Marina. Um dia vocês vão precisar se reconciliar. Mãe, reconciliação exige que os dois lados reconheçam os erros. E ela nunca vai fazer isso. Então não. Não vamos nos reconciliar. E está tudo bem. Eu tenho você, tenho o pai, tenho meu trabalho. Não preciso de alguém na minha vida que só me faz mal. Era a verdade. E pela primeira vez, eu tinha coragem de falar essa verdade em voz alta, sem culpa, sem peso na consciência. Larissa tinha feito sua escolha anos atrás, quando decidiu que humilhar a irmã era aceitável. Eu estava apenas fazendo a minha agora, escolhendo paz em vez de obrigação familiar. E se alguém me julgasse por isso, problema deles. Eu não ia mais viver pedindo desculpas por existir, por brilhar, por ter conquistado meu lugar. Aquela época tinha acabado junto com o vestido rasgado. 3 meses se passaram desde a formatura. 3 meses que pareceram ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos. Eu tinha começado oficialmente no ateliê de Beatriz em janeiro, e o trabalho era intenso, desafiador.
mas absurdamente gratificante. Passava os dias revisando contratos com fornecedores internacionais, registrando designs, negociando com marcas que queriam colaborações. Tinha até conseguido reverter um processo de uma ex-cliente que alegava defeito numa peça. O caso foi arquivado em 2 semanas quando apresentei toda a documentação que organizei. Beatriz estava visivelmente impressionada. Você devia ter começado aqui há anos, ela disse certa tarde, enquanto revisávamos um contrato com uma boutique de Milão. Está fazendo um trabalho que eu levaria meses para fazer sozinha. A vida tinha engrenado de um jeito que eu nunca imaginei. Consegui alugar um apartamento pequeno, mas meu, na Vila Madalena. Nada luxuoso, mas era meu espaço, pago com meu trabalho. Minha mãe chorou quando me ajudou a arrumar, pendurando cortinas, organizando a cozinha minúscula. Minha filha é independente, ela repetia, com aquele orgulho de mãe que faz a gente sentir que valeu a pena cada sacrifício. Larissa continuava bloqueada no meu telefone. Minha mãe me dava notícias vez ou outra. Ela tinha começado a trabalhar numa agência de publicidade, estava namorando alguém novo, tinha viajado para o Nordeste nas férias. Eu ouvia educadamente, mas sem real interesse. Ela tinha virado uma personagem distante da minha história. Alguém que existia, mas não me afetava mais. Foi em março, durante o lançamento de uma nova coleção de Beatriz num evento no Conjunto Nacional, que vi Larissa novamente. Beatriz tinha me pedido para estar presente. Você faz parte da equipe agora, precisa aparecer nessas ocasiões. E eu fui, com um vestido novo que a própria Beatriz tinha insistido em fazer para mim. Nada tão elaborado quanto o da formatura, mas elegante, de corte impecável. O evento estava cheio. Influenciadoras, jornalistas, clientes fiéis de Beatriz, gente da moda que eu só conhecia por foto. Eu circulava pelo espaço, apresentando cartões, conversando sobre o trabalho jurídico que estava desenvolvendo. Foi quando ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Marina. Me virei. Era Larissa. Ela estava acompanhada de um homem alto, de terno caro, provavelmente um namorado novo. Ela usava um vestido de grife. Reconheci a etiqueta. Estava maquiada impecavelmente, mas tinha alguma coisa no olhar dela que era diferente. Não era mais aquela arrogância natural. Era insegurança disfarçada de confiança. Larissa! Minha voz saiu neutra, sem calor, mas sem hostilidade também. Apenas vazia. Não sabia que você estaria aqui. Trabalho aqui. É parte do meu trabalho estar em eventos do ateliê. Ela mordeu o lábio desconfortável. O namorado dela olhava de um para outro, claramente percebendo a tensão. Ah, certo. Eu vim com o Roberto. Ele conhece a Beatriz de um evento anterior. Houve um silêncio estranho. Eu não fiz pergunta nenhuma. Não puxei conversa. Só esperei que ela dissesse o que tinha vindo dizer. Porque ela claramente tinha vindo com alguma intenção. Marina, olha, eu sei que a gente não está se falando. E eu sei que você está chateada com tudo o que aconteceu. Não estou chateada, Larissa. Estou indiferente. Tem diferença. Ela piscou, como se tivesse levado um tapa. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Eu segui em frente. Minha vida está ótima. Não tenho mais espaço para mágoa porque simplesmente não penso mais em você. Vi a raiva começar a borbulhar nela, aquele brilho conhecido nos olhos. Mas ela se controlou. Provavelmente porque estava num evento público com um namorado rico do lado, cercada de gente importante. Você está sendo muito infantil, guardando rancor por uma coisa boba. Não estou guardando rancor. Rancor é quando você ainda se importa. Eu não me importo mais, Larissa. Você deixou de ter relevância na minha vida. O namorado dela pigarreou, desconfortável. Amor, vamos pegar uma bebida? Deixa elas conversarem. Não precisa, eu disse, já me afastando. Não temos nada para conversar. Aproveitem o evento. Virei as costas e fui em direção à outra ponta do salão. Meu coração batia rápido, mas não de medo ou raiva. Era só adrenalina, a sensação de ter finalmente encontrado a indiferença genuína que eu tanto busquei. Larissa não me afetava mais. Nem para o bem, nem para o mal. Encontrei Beatriz perto do bar, conversando com uma jornalista. Ela me viu e acenou para que eu me aproximasse. Marina, essa é a Júlia, da Ele Brasil. Ela quer saber mais sobre o trabalho jurídico que estamos desenvolvendo para proteger designs autorais. Passei os próximos 15 minutos explicando o sistema de registro que eu tinha implementado, as parcerias com escritórios internacionais para a proteção de propriedade intelectual,
os casos que já tínhamos resolvido. A jornalista estava genuinamente interessada, fazendo perguntas, anotando tudo. É um trabalho pioneiro no Brasil, ela comentou. Poucas marcas de moda levam isso a sério. Posso incluir você numa matéria que estou fazendo sobre os bastidores da moda autoral? Claro. Seria um prazer. Quando a jornalista se afastou, Beatriz me puxou para o lado. Vi que você encontrou sua irmã. Vi. Foi breve. E como você está? Bem, surpreendentemente bem. Acho que finalmente consegui o que eu precisava. Indiferença. Beatriz sorriu, orgulhosa. É a melhor vingança, sabia? Seguir em frente e ser feliz. Muito melhor do que qualquer revanche elaborada. Você está mostrando para ela que não precisa mais dela, que construiu uma vida que ela não pode tocar, não pode destruir. Tinha razão. Larissa podia ter vindo ao evento para me confrontar, para tentar recuperar algum controle, para me fazer sentir pequena de novo. Mas ela tinha encontrado uma Marina diferente. Uma Marina que não se curvava, que não aceitava migalhas, que não dava segundas chances para quem não merecia. No fim da noite, quando o evento estava terminando e eu ajudava a equipe a recolher alguns materiais, Larissa passou por mim na saída. Ela parou por um segundo, como se quisesse dizer alguma coisa. Eu a olhei, esperando. Mas ela não disse nada. Só balançou a cabeça e foi embora com o namorado. Foi aí que entendi. Ela tinha finalmente compreendido que eu não ia voltar atrás, que não ia perdoar e fingir que estava tudo bem só porque éramos família. Que ela tinha perdido, não uma batalha, mas a guerra inteira. E o pior, do ponto de vista dela, é que ela tinha perdido para alguém que ela sempre achou inferior. Quando cheguei em casa naquela noite, tirei os sapatos, me joguei no sofá pequeno da sala e olhei para o teto. Meu apartamento era silencioso, tranquilo. Não tinha luxo, não tinha ostentação, mas tinha paz. E paz era algo que dinheiro nenhum comprava. Peguei o celular e abri as fotos do evento. Tinha várias fotos minhas com Beatriz, com clientes, com a equipe do ateliê. Em todas elas eu estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro, não forçado. O sorriso de alguém que tinha encontrado seu lugar no mundo. Pensei no vestido rasgado, naquele momento há 3 meses que tinha sido tão doloroso. Larissa achava que estava me destruindo. Mas o que ela fez foi me libertar. Me forçou a sair da zona de conforto, a lutar pelo que eu merecia, a construir algo que fosse genuinamente meu. No dia seguinte, recebi um e-mail de uma ex-colega de faculdade. Ela tinha visto a matéria na revista, tinha acompanhado minha trajetória nas redes sociais e estava com uma dúvida jurídica sobre um projeto dela. Você pode me ajudar? Posso te pagar pelo serviço, claro. Respondi que sim, e nos dias seguintes, mais mensagens parecidas começaram a chegar. Colegas da faculdade, conhecidos, gente que tinha me visto nos eventos de Beatriz. Pequenos trabalhos freelance, consultorias pontuais. Comecei a atender nos fins de semana, como trabalho extra. Em abril, 4 meses depois da formatura, eu tinha uma carteira de clientes própria além do ateliê. Nada imenso, mas era um começo. Beatriz me incentivou. Você devia abrir seu próprio escritório. Continua trabalhando comigo, mas expande. Você tem talento para isso. Abri um CNPJ, Marina Carvalho, consultoria jurídica em moda e propriedade intelectual. Aluguei uma salinha minúscula na Vila Madalena, perto do meu apartamento. Tinha espaço para uma mesa, 2 cadeiras, um arquivinho, mas era meu. Construído com meu suor, meu esforço, minha dignidade. Minha mãe veio na inauguração, se é que dava para chamar aquilo de inauguração. Ela trouxe um bolo que tinha feito em casa, velas, uma garrafa de espumante barato. Para o seu sucesso, minha filha. Mãe, é só uma salinha pequena. É o começo de um império. Eu sei. Sempre soube que você ia chegar longe. Brindamos ali, só nós duas, numa sala vazia que cheirava a tinta fresca. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Larissa nunca soube da sala, nunca perguntou sobre meu trabalho, nunca tentou se reaproximar de verdade. E estava tudo bem. Eu tinha aprendido que família não é sobre sangue. É sobre quem está ao seu lado nos momentos difíceis, quem te ergue quando você cai, quem comemora suas vitórias de coração. Minha família era minha mãe, que sempre acreditou em mim. Era Beatriz, que apostou em mim quando ninguém mais faria. Era meu pai, que nunca soube expressar com palavras, mas mostrava com gestos que estava orgulhoso. Eram as amigas da faculdade que me apoiaram, os clientes que confiaram no meu trabalho. Larissa?
Larissa era apenas a pessoa que tinha rasgado meu vestido. E no processo, sem querer, tinha me dado a força que eu precisava para rasgar os limites que eu mesma tinha me imposto. Para isso, de um jeito torto, eu até agradecia. Mas só de longe. Bem longe. Porque algumas pontes a gente queima não por raiva, mas por autopreservação. E essa era uma ponte que eu tinha queimado com consciência, com paz, sabendo que do outro lado não tinha nada que valesse a pena voltar para buscar. Minha vida estava do lado de cá, e era uma vida boa, uma vida minha, uma vida que ninguém podia rasgar,